E eu quero falar hoje sobre Deus de promessas. Eu entendo que na palavra de Deus tem muitas promessas maravilhosas de Deus para nós. Você crê isso? Diga amém. Muitas. A hora que eu comecei a ver, e muitas vezes, coisas vou mencionar para você. Eu quero começar perguntando o que você tem feito com as promessas de Deus sobre a sua vida. Pensa aí. Queima um pouquinho do fosfato, né? Deixa o Tico dormindo, usa só o teco da cabeça, né? O Tico e o teco funcionando. O que você tem feito com as promessas de Deus? Porque Deus é fiel, a Bíblia fala que é. Ele promete, Ele cumpre, também a Bíblia fala que é. Que é um Deus que não é como homens que fala e depois muda de ideia, Ele não é como eu e você. As circunstâncias não influenciam. Então, se você crê que tem promessas de Deus para você, eu pergunto, o que você tem feito com as promessas de Deus para você? Pensa aí. E para você, a te ajudar, vou só te perguntar, quais promessas de Deus você tem de maneira muito clara, cravado na sua mente, no seu coração? Porque começa aí, se você nem sabe, então você não tem feito nada, tem passado de largo com aquilo que Deus tem prometido. E eu te pergunto, o que você tem feito? E vou mais fundo, quais promessas? Se alguém te perguntasse, me dá 3 promessas de Deus, que Deus prometeu para você. Não vou perguntar direto para não ofender você. Então eu pergunto para o irmão do lado. Quais são as promessas? Quantos têm promessas de paz, diga amém, de esperança, de vida, de provisão, de cuidado, de proteção? E aí vai, quais promessas que Deus tem te dado? Quais promessas? Pensa. E o que você tem feito com elas? A promessa de que a partir da obra da cruz, nós temos livre acesso à presença de Deus, o véu do templo foi rasgado. Eu te pergunto, o que você tem feito com essa promessa efetivada nas nossas vidas para aqueles que creem? Infelizmente, milhares e milhares e milhares de pessoas não receberam as promessas de Deus, mesmo sabendo que elas existem. Só olhar nas televisões hoje. Não precisa nem ir para a rua, olha para a televisão, você vê Brasil de norte a sul, leste a oeste, lotado. Eu nem sabia, porque eu particularmente, televisão secular, raramente eu escuto, raramente. Justamente para não contaminar a minha mente e entristecer de ver que alguém, dentro da normalidade do trabalho, que para mim nunca foi fácil, com 60 anos de vida na Cacunda, nunca foi fácil, nunca tive vida fácil. Meu pai nunca teve vida fácil. Veio calçar botina com 15 anos de idade, até então trabalhava na roça descalço. Nunca foi fácil. Pergunta para o irmão do lado, sua vida foi fácil, irmão? A minha não foi, já te falo. E nem tem sido. Igual o Wagner falando, 15 mil para poder participar de um evento, você ainda paga? Ainda paga ainda, eu penso. O que as pessoas fazem com a promessa de Deus, de vida, de liberdade, de vitória, de chegar diante da presença de Deus, e elas escolhem chegar diante da presença de qualquer outra coisa menos Deus. Então que nesta noite fica muito claro que eu e você servimos a um Deus de promessa fiel e que nos dá livre acesso ao seu trono para confirmar tudo aquilo que Ele tem prometido a nós. Quem pode falar glória a Deus por isso? Então entra na presença de Deus. Abre comigo a sua Bíblia no Salmo 33, versículo 4. Olha aqui, vou começar com este verso. Pois a palavra do Senhor, ela é íntegra, na minha tradução fala verdadeira. E Ele é, o que diz a Bíblia, irmão? Fiel em tudo. Fala comigo, tudo o que faz. Fala para o irmão do lado, irmão, Deus é fiel em tudo. Tudo inclui situações que nesse momento você pensa que você não tem saída. Tudo inclui situações que nesse momento o sentimento seu é o contrário. Tudo inclui situações que você não enxerga. Seu olho não faz curva como o meu, mas ele enxerga além do monte, o caminho no meio do deserto. Ele enxerga a proteção do quarto homem no meio da fogueira. Isso é a palavra de Deus.
O Senhor, Ele é verdadeiro, Ele é íntegro, Ele é fiel em tudo. Traduzindo, Ele não vai falhar comigo e com você. Grava isso, é uma outra promessa. Ele não vai falhar comigo e com você. Nós com certeza não temos dúvida do poder de Deus. Quem duvida do poder de Deus? Ninguém. Quem duvida da soberania de Deus? Ninguém. Quem duvida que Ele é capaz de trazer força, trazer vida e de fazer a diferença nas nossas vidas, fala glória a Deus. Eu também não duvido, é lógico que nós não duvidamos. Mas se nós não tomarmos cuidado, escuta aqui, quero trazer uma palavra do Senhor para você nesta noite. Mesmo sabendo quem Deus é, do seu poder, da sua força, da sua capacidade, se nós não tomarmos cuidado, dardos são lançados na nossa mente, que vai nos levar a duvidar de quem Deus é, daquilo que Ele é capaz. Porque as circunstâncias muitas vezes se levantam além da nossa força, além da nossa capacidade, além do nosso entendimento. Os discípulos de Jesus experimentaram em várias e diversas situações. No meio do barco lá, Jesus dormindo, Ele na tempestade, Jesus com eles, com um plano e um propósito para cumprir. Eles acordam Jesus porque os ventos estavam fortes e eles duvidaram que eles chegariam do outro lado. Jesus faz algo porque se nós, Senhor, não fizer, nós vamos morrer. Por que que isso acontece? E olha que eles estavam experimentando na prática diária a intervenção dos céus, o milagre acontecendo. A transformação de vidas, a ressurreição de pessoas, a provisão de alimento. Eles já estavam experimentando na prática. Então fala com o irmão, cuidado irmão, vira para ele, cuidado, Deus está falando conosco hoje, cuidado, não permita que dardos inflamados possa entrar na sua mente e roubar de você a convicção de quem Deus é, que é um Deus de promessa, que é um Deus fiel e que é um Deus que não vai falhar com você. Não duvida disso. E tem uma chave de Deus para nós hoje à noite. Eu não sei para você, mas ela serve primeiro para mim. E a chave é aprender a lidar ou a ignorar esses dardos inflamados que intentam roubar de mim e de você a convicção de quem é o nosso Deus. Então esteja atento sobre isso. Abre comigo 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, entre tantas coisas. Aqui é uma palavra muito clara também de Deus para nós, estejam alertas. Isso é Deus falando conosco, irmãos. Quantas pessoas, milhares e milhões de pessoas, nesse final de semana, estão desatentos, baixou a guarda, abertos, vulneráveis a qualquer tipo de situação. E a Bíblia fala, estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como leão, rugindo e procurando a quem ele quer devorar. Então é um fato real, se nós não estivermos atentos, alertos, vigilantes, nós podemos sim ser atacados, ser muitas vezes bombardeados com flechas inflamadas, malignas, que vão distorcer o sentimento e a verdade de quem Deus é, do que Ele faz, o amor que Ele tem por nós. Outro verso, a palavra de Deus, em João 10:10, o próprio Jesus trazendo a ênfase diante da situação, diante dos discípulos, trazendo a verdade. Se Jesus falou isso, irmão, olha ali, o ladrão vem, para quê, irmão? Para roubar, para matar, para destruir. Isso nós sabemos. Jesus que está falando, Ele vem, então isso é um fato. Ele não vai fazer graça com você. Não pense que um sentimento diante de uma festa, de uma festividade, vai sair barato. Da carne vai sair barato. Quem está me escutando, diga amém. Não sai barato. Aquilo que o diabo te dá, não sai barato. Escuta, a conta chega. Jesus estava falando, não vai sair barato, o diabo não vai fazer graça para você, ele não vai te dar nada que possa abençoar a sua vida, pelo contrário, ele vai te dar algo para desviar você do foco, desviar você do alvo, fazer você gastar ou envolver seu tempo, a sua energia com aquilo que não é de Deus. O Wagner falou sobre isso, alinha com a vontade de Deus para a sua vida, porque o único que veio para trazer vida, quem foi, diz a Bíblia? O próprio Senhor. Jesus, e Ele veio para trazer uma vida abundante. Ora que nós podemos ver o verso, quem ainda está comigo, igreja, diga amém.
de 1 Pedro, voltando, fala que ele ruge, o rugido de leão, ou como leão. Ele tem algum significado, eu pude estudar sobre isso. Você sabe o que o rugido produz, irmão? Intimidação, produz medo, produz desespero, dúvida, e muitas vezes nos paralisa. A Bíblia fala que ele ruge com a intenção, vou repetir, de muitas vezes intimidar você, de lançar uma semente de medo, de desespero, de dúvida, e muitas vezes paralisar a sua vida. Mas a Bíblia já escreveu, estejam atentos. Acorde, irmão, do lado e fala, irmão, você está atento no seu dia a dia? Você está atento que o rugido de Satanás, ele tem um alvo, e ele vem de formas que produz isso na sua vida? Intimidados. Quantas vezes palavras são ditas para mim, para você, que nos intimidam? O que é isso? Por trás disso está disfarçado o rugido maligno de Satanás, para tirar você do foco, tirar você do princípio, do propósito de Deus. Mas a Bíblia deixa claro, eu quero que você entenda nesta noite, que nós temos que aprender a ignorar o rugido de Satanás, traduzindo, discernir a voz de Deus e a voz que não é de Deus. Como eu disse, o rugido de um leão figurado que a Bíblia fala, ele vem de várias maneiras. Você identifica o rugido se é de Deus ou se não é, pelo resultado daquilo que você ouviu. Se uma palavra é dada que desanima você, que tira você do propósito, que mina a sua fé, que coloca você lá debaixo da sua coberta, não dando conta nem de sair de casa. Da onde vem isso, irmão? Onde está o Deus que você serve? O Deus que fala que você deita e dorme em paz e sabe que no outro dia você vai levantar renovada a sua força, o seu vigor. Da onde vem uma palavra que muitas vezes coloca você aquém daquilo que você pode ser? Isso é rugido, faz sentido? Quantas vezes nós deixamos que o rugido que vem disfarçado, o diabo não vai estar só com o zóio queimando de fogo e o espeto na mão e aquele trem maligno, não. Ele vem com palavras, com um rugido que sopra sobre você e produz o resultado. A melhor forma de identificar o rugido, como eu estou te falando, é o que produz aquela palavra na sua vida. Já falei sobre, eu já experimentei em áreas diferentes a atuação de Deus. Voltando 15 anos atrás, pelo menos poderia voltar ontem. Vou voltar 15, que foi um dos mais marcantes. Quando meu filho sofreu um acidente, e Deus fazendo o milagre, na presença de Deus, a igreja orando. Essa semana eu fui fazer uma visita para alguém, eu e a Lia, o pastor Cristóvão, orando com alguém que está na chapa quente fisicamente. E nós fomos lá orar, declarando a intervenção, crendo no milagre de Deus. Sobre eles que nós cremos no poder da oração. Quem crê, diga amém. E eu falando, a esposa dele, que era amiga de alguém conhecido meu, falou, pastor, há 15 anos atrás, eu lembro quando essa amiga dela hoje, falou comigo do acidente do seu filho. E há 15 anos atrás, eu estava com ela, a irmã dela e fulano e ciclano, nessa sala, clamando pelo seu filho, lá nos Estados Unidos, há 15 anos. Eu falei, que coisa tremenda. Deus trazendo pessoas que vão apagar o rugido maligno, porque lá fora, onde eu estava, no acidente que a maioria das pessoas talvez sabe o que nós passamos, mesmo conhecendo quem Deus é, mesmo sabendo quem Deus era, o que Deus era capaz de fazer, o rugido vinha. Ele não vai sair dessa. Se sair vai estar assim, se sair vai estar assado. E se resolver isso, você não vai dar conta de pagar nem a conta do hospital, porque eu não tinha seguro. E começou o rugido, o rugido, o rugido. Mas de repente, a palavra de Deus levanta. E eu te pergunto, qual rugido, qual palavra, onde você tem dado, para quem você tem dado espaço para ouvir? Porque eu sabia o que Deus tinha falado, eu sabia o que ele era capaz. Então aprenda a identificar, quem está aqui escutando, igreja, diga amém. Aprenda a identificar, a ignorar o rugido. E eu tive que fazer isso várias vezes.
Várias vezes. Eu sugiro a você que nesta noite, que se sente incapaz, mas que tem promessa de Deus, por isso que eu perguntando, você crê, você tem, quais são? Identifica, escuta, blinda a sua mente com as verdades e as promessas de Deus. É assim que você elimina, filtra, desfaz o poder do rugido maligno na sua vida. Faz sentido? Diga amém. Porque isso eu tive que fazer várias vezes e faço até hoje, em situações diferentes. É assim que nós bloqueamos. Eu não sei você, mas muitas vezes nós estamos com a vida até razoável, tudo organizadinho, mas de repente vem ali um rugido. Aí de repente aquele rugido produz a dúvida, que traz o medo, que traz a insegurança, rouba a sua paz, rouba a sua energia, rouba o seu tempo que não volta. Fala para o irmão do lado, tempo não volta, irmão. Tempo não volta. Senhor do tempo é só Deus, eu e você não. Nós usamos o tempo que Ele nos dá. Aprenda a eliminar, aprenda a fechar a sua mente, blindando a sua mente contra os rugidos. Vou repetir, porque aquele rugido vem atacando o seu pensamento. Quantas pessoas que começam projetos de Deus, e de repente as circunstâncias levantam, os ventos levantam, as tempestades começam a acontecer, as resistências, e você pensa, eu não dou conta mais, isso não vai dar certo, não tem mais saída, e de repente o estrago está feito, de repente você passou tempo, anos e anos, e nada aconteceu. Muitas vezes nós gastamos o nosso tempo, a nossa energia, andamos, não chegamos a lugar nenhum, gastamos tempo para edificar, mas não construímos nada, porque o rugido vem e nós cedemos, e Deus está falando conosco nesta noite. Se você sabe que eu sou um Deus de promessa, se você sabe que eu sou fiel, blinda a sua mente contra o rugido maligno de Satanás, e segura estas verdades na sua vida. Fala para o irmão do lado, Deus está falando com você. Aprenda a ignorar, aprenda, repito, como blindando a sua mente e o seu coração com as verdades de Deus. Porque quando você só vai chegar a ser, ou no lugar que Deus falou que você chegaria, ou aquilo que Deus falou que você seria, quando você blindar a sua vida contra os rugidos de Satanás. Porque a única intenção que Satanás tem é rugir. Mas a Bíblia fala que ele ruge com um propósito. Vou te mostrar. Entre outros, para desviar a sua atenção de algo que Deus está dando para você. Então esteja atento. Uma coisa eu sei, claro, quem ainda está escutando, diga amém. Nós não podemos parar o rugido de Satanás. Pastor, você não pode, ele vai continuar rugindo, porque Jesus falou, a Bíblia que falou, ele vai rugir. Então você não pode parar. Traduzindo, ele vai sempre rugir. Ele vai sempre tentar levar vantagem na sua vida. Quem está me escutando? Então já saiba, eu já sei disso, eu não tenho como parar porque está escrito, ele vai rugir. Então se está escrito eu não vou mudar. O que eu posso fazer então, pastor? Eu posso aprender a ignorar esse rugido, blindando a minha mente com as verdades de Deus. É como a voz do Brasil que está tocando, mas você não está escutando. Faz sentido, irmão? Está lá tocando, você não está escutando. É blindando, é assim que nós blindamos o rugido de Satanás. A Bíblia fala que ele ruge como leão, mas notoriamente ele não é o leão, porque só tem um leão da tribo de Judá, e esse quem é, irmãos? Jesus. Quem é esse leão verdadeiro? Jesus, por isso a Bíblia fala rugindo como leão, e Jesus, esse que é o verdadeiro leão da tribo de Judá. Diz a Bíblia que ele venceu Satanás e toda a sua obra maligna foi destruída na cruz, para colocar eu e você num ponto, numa posição de liberdade. Quantos livres nós temos aqui? Fala glória a Deus. Então qualquer rugido que fala contrário às verdades de Deus para você, qualquer rugido que traz culpa, tem pessoas que estão presas à culpa de erros e comportamentos do passado, frustrações e decepções do passado, situações que foram fracasso na sua vida no passado. O que você faz isso? Por que você faz? Porque o rugido tem vindo, a seta tem vindo, e você tem aceitado que sim, você é um zero à esquerda, você não vale nada, suas escolhas foram ruins, seu comportamento foi ruim, tudo isso eu sei disso.
Mas a Bíblia me fala que aqueles que estão em Cristo Jesus são o que, irmão? Nova criatura. Eu posso blindar a minha mente com esta verdade e falar: Satanás, o seu rugido para aqui. Sim, eu era desta forma, eu era cego, eu era errado, eu agia de maneira inconsequente, mas a partir de hoje a minha história é outra, porque eu tenho uma outra pessoa na minha vida que me influencia, essa pessoa é Jesus. É assim que funciona. Aprenda a guardar, a ficar livres, porque Jesus fez isso na cruz, livre da culpa, livre da condenação. Fala para o irmão do lado: eu sou livre, irmão. Pode falar, pode verbalizar, você pode não estar sentindo, porque você ainda está dando ouvido à Voz do Brasil lá, tocando o radinho. Blinda a sua mente, ela vai tocar, você nem vai escutar mais, porque você está blindado, você dá ouvido às verdades de Deus, você é livre da culpa, livre da condenação, livre do medo, livre da influência. Você pode sim virar as costas para Satanás, irmão, escuta. Você pode virar para os desejos da carne, para a vontade da carne. Ela está subjugada sob o poder da obra da cruz. Quem crê nisso, diga amém, irmão. Você pode sim passar um carnaval inteiro celebrando Jesus, e não a Mamon, e não ao reino das trevas, neste mundo de hoje. Sim, você pode. Por quê? Porque você é livre, você tem os seus ouvidos blindados para as mentiras e as fantasias deste mundo. A hora que eu começo a ver, o governo da sua vida está na mão de quem, irmão? Do Senhor. Então você é livre. Você é livre para fazer as suas escolhas. Você é livre para viver a sua vida segundo, norteado pelas verdades da palavra de Deus. Como eu disse, porque o rugido é nada mais, nada menos do que uma tentativa, como fosse um sinal de que Deus está fazendo algo e o diabo quer tirar você daquilo que Deus faz. Eu estou na igreja, eu vejo todo dia pessoas animadas, depois desanimadas, feliz, depois triste, envolvida 100%, depois desaparece da igreja, e a vida parece uma montanha russa. Glória a Deus, cada um tem seus limites, mas uma coisa eu sei, a grande maioria está, porque elas estão abertas a rugidos, que não vêm de Deus, daquele que como leão ruge, e aquele rugido traz uma ofensa, uma palavra mal dirigida, e tira a pessoa da igreja. Aquele rugido traz um peso, uma culpa, uma condenação, e afasta a pessoa do dom de servir. Pertinho de nós talvez tem pessoas assim, que se afastam, que perdem a intensidade. Hoje eu estava chegando na igreja, eu conversei com alguém sobre um casal que eu estou sentindo falta. A impressão que eu tenho é que eles perderam a intensidade. Eu penso, por quê? Quantos conhecem pessoas que perdem a intensidade de buscar a Deus? Todos nós. E por trás, o que está isso, irmão? Um rugido maligno, de desânimo, de apatia, que produz um sentimento de peso, de falta de reconhecimento, de falta de respeito, de falta de honra, de falta de consideração, de falta das pessoas se me amassem, e começa. Escuta, blinda os seus ouvidos. Fala para o irmão do lado: blinda, irmão, blinda. Não aceita as mentiras de Satanás em nome de Jesus. Não aceita isso. A Bíblia lá em 1 Pedro, quando fala que ele ruge procurando alguém que ele possa devorar. Acho que eu já falei isso aqui uma vez, quero só frisar. Isso quer dizer que se ele está procurando, traduzindo, ele só vai achar quem se permitir ser achado. Não é todos que ele vai devorar. Por isso que a Bíblia fala, ele está procurando, rugindo como leão, procurando alguém que ele possa, o que, irmão? Tragar, destruir, acabar. Eu não sei você, mas eu estou fora dessa lista. Quem está fora comigo, diga amém. Fala, aqui não, cabritinho, aqui não, pode sair fora. Porque se ele está procurando, ele não vai me achar. Você sabe por que ele não vai me achar, irmão? Porque eu estou protegido pela mão poderosa do meu Deus. Eu estou protegido pelo cuidado. Os anjos de Deus comissionados para guardar e livrar a minha vida, minha casa, a minha família. É assim que funciona. Se ele está procurando, quer dizer, escuta, que não são todos. Não pensa que nós estamos vulneráveis a Satanás. Não. Nós estamos protegidos, guardados, selados pelo sangue do Cordeiro. E a nossa escolha de brindar os nossos ouvidos, os nossos olhos, nos separa, nos distancia, nos tira da posição de sermos achados.
Por que que muitos de nós somos achados facilmente? Porque nós estamos vulneráveis à influência maligna, porque nós não protegemos as promessas e a fidelidade de Deus e a palavra de Deus sobre nós. Aprenda a proteger a sua mente, aprenda a proteger o seu coração, porque este verso fala somente aqueles que deixarem. Isso é o que está escrito em 1 Pedro: aqueles que deixarem serão tragados, serão destruídos. Pergunta para o irmão do lado: você vai deixar? Você vai deixar? Eu volto lá atrás, há 15 anos. Quando o diagnóstico do médico chamou eu e a Lia na UTI, com o acidente do meu filho, e falou: seu filho, se sobreviver, vai ter problema na cabeça que rachou o crânio. E tetraplegia, porque quebrou o pescoço. O que é isso, irmão? É um fato real de um rugido maligno que, diante de um acidente produzido por diversas situações, tinha o potencial de destruir e abortar a vida de um jovem de 17 anos com um potencial de promessa eterna. O que é que eu faço diante de uma situação dessa? Eu aceito o rugido? Meu bem, nós errou aqui, não devia ter. Deus vai atender choro? Muitos de nós pensamos que Deus vai se comover com o meu choro e o seu, irmão. Deus, com certeza, ele sente muito. Mas o que realmente move a mão de Deus é a nossa fé. É princípio, que Deus em Deus não tem atalho. Eu lembro quando, entre tantas coisas, quantos rugidos vieram, e foi 29 dias de UTI, de hospital, 2 cirurgias e 1 ano de fisioterapia intensa, para chegar no final onde Deus tinha prometido lá atrás. E durante esse tempo todo o rugido vinha, e eu quebrando, bloqueando, desfazendo, blindando a minha mente com as verdades da palavra de Deus. E eu lembro de um dos detalhes, foi o início, que nós já estávamos com as emoções abaladas, diante de um grave acidente, uma dificuldade terrível, de ver aquilo passando, o meu filho passando por aquilo que estava passando, e nós todos. Quando ele conseguiu, Deus materializando a promessa, de que mesmo com cabeça rachada, mesmo com o pescoço quebrado, ele voltaria a ter a vitalidade. Então eu lembro de falar com vocês sobre isso, sobre o seu filho, que já experimentamos também, né? Já experimentamos aqui na igreja. Ele já veio sem cadeira de roda, não veio? Está andando sozinho? Quantos podem dar um aplauso à presença de Deus? Nós vamos orar também. Eu lembro que naquele processo terrível, irmão, meu filho chegou para mim, mexendo só os olhinhos, e falou: pai, olha meu pé. Que ele não podia olhar, estava deitado na cama, né? Ele não fazia, não, só o olho. Eu falei: o que foi, meu filho? Ele pegou a ponta do dedão e falou: olha o meu pé esquerdo. Eu olhei. Aí ele fez o dedão e falou: olha meu dedo. Ele fazia assim com o dedo. Irmão, aquele quarto encheu de alegria. Você não sabe a festa que nós fizemos no quarto, de ver meu filho com o pescoço quebrado, tudo arrebentado, parafusado a cabeça, esticado nas molas no que podia, falando comigo, chorando. Fala: pai, olha meu dedo. Eu falei: Deus começou bem, Deus começou. E eu alegrei demais ali, eu lembro, celebrando. Aí chega o médico, graças a Deus pelos médicos, alguns. Não fala isso não, deve estar sendo gravado, corta essa parte aí. Aí eu chamo o médico, falo: doutor, coisa tremenda hoje, o que foi? Olha aqui, meu filho, faz aí. Deitado, dedinho. Falei: doutor, então isso é sinal que ele pode voltar a andar, né, doutor? Que ele vai andar. O doutor virou para nós, cara feio, fechado, devia estar brigado com a Buiel, sei lá o quê. Falou: meu senhor, você vai me perdoar, isso é espasmos muscular. Falei: o quê? É espasmos, reação dos músculos. Falei: pode ser espasmo para o senhor, mas para mim é a promessa de Deus começando, que meu filho vai sair desse hospital andando. Estou te falando, eu tive que lutar todos os dias e tenho que lutar até hoje. E eu pergunto: você tem gravado que o Deus de promessa que você serve, Ele é fiel?
que Ele prometeu, Ele não vai falhar. Então blinda, fala de novo para o irmão do lado, fala aí, blinda a sua mente. Escolha nesta noite a quem você vai dar ouvido. Ignore o rugido, enchendo a sua mente com as verdades da palavra de Deus. Comece a declarar o que Deus tem, o que Deus fala sobre você. E o que Deus tinha falado conosco sobre o nosso filho, que aquele acidente trágico, terrível, fora de hora, que tinha o potencial para destruir a vida do meu filho, prematuramente toda a nossa família. Nós poderíamos quebrar aquele rugido, porque as promessas de Deus para a vida do meu filho e para nós eram muito maiores do que a circunstância. E o que é que nós fizemos naquele instante? É declarar as promessas de Deus. É assim que você vai blindando contra os rugidos. Faz sentido? E eu pergunto para você, quais promessas você tem declarado sobre a sua vida, sobre a sua casa? Fica de pé comigo, eu já vou terminar aqui. Quais promessas? Se você não tem promessas que enchem a sua mente e o seu coração, você vai estar vulnerável ao rugido que em um determinado momento pode roubar de você algo muito especial. Aquele rugido maligno tinha a intenção de roubar a vida do meu filho de 17 anos. Escuta, prematuramente, embrionariamente, tirando do plano e do propósito de Deus. Eu falei, aqui não. Como eu disse, eu não tinha força em mim. Mas eu tinha uma igreja, eu tinha irmãos que, do norte a sul e leste deste mundo, países diferentes, orando e clamando por nós. Então quero que você feche, que trazia força e entendimento do que eu estou pregando para você. Então feche os seus olhos. Eu te pergunto, quais as promessas de Deus que estão enchendo o seu coração diariamente? E o que você tem feito com essas promessas? Você tem declarado essas promessas de Deus? Pense em algumas e comece a declarar. Eu vou te ajudar enquanto a equipe está a postos aqui. Eu declarei lá atrás, eu e a minha casa, Senhor, estamos nas tuas mãos e nós te servimos. O Senhor é o que comanda, o Senhor é o começo e o fim da minha história de vida e do meu filho, não é diferente. Você crê desta forma? Então declara e blinda a sua mente, o seu coração, a sua família. Declara as verdades, que maior é aquele que está em nós do que aquele que vem contra nós, blindando, porque as circunstâncias vão tentar mostrar ao contrário. O vento está muito forte, o fogo está muito quente, o mar está muito fundo. Blinda a sua mente declarando. Declara que nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Por isso Jesus manda orar todos os dias. Livra-nos do mal, declara, livre, porque o mal está à porta. O diabo vai tentar tirar de você aquilo que Deus prometeu, roubar a semente à beira do caminho. Como que você blinda isso? Declarando as verdades de Deus. Quem está comigo ainda, diga amém. Declara que você é como uma árvore plantada à beira do ribeiro, e no tempo de Deus, mesmo que até então não tenha aparecido, mas os frutos vão aparecer. Não duvide. Se você é uma árvore plantada, o fruto vai vir, o fruto da oração, o fruto do empenho, o fruto da decisão, o fruto da escolha, o fruto da perseverança, ele vai aparecer em nome de Jesus. Declara que você é abençoado, porque Ele te escolheu e te abençoou. Ele te escolheu primeiro e Ele te abençoou para ser cabeça e não cauda. Declara isso. Se você está desconfortável, protege a sua vida com um princípio. Pastor Wagner falou isso na área financeira. Protege e começa a declarar a questão de tempo. Se não aconteceu, vai acontecer. Blinda a sua mente, não duvide. Como diz lá no Velho Testamento, você é abençoado para entrar e para sair de qualquer lugar. Deus que te abençoa em nome de Jesus. Você tem saúde porque Deus fala que você é saudável. Você tem vida, você tem paz, você tem esperança. Você pode ser próspero, você pode ser bem sucedido, porque a sua força, a sua capacidade vem de Deus em nome de Jesus. Declara estas verdades em nome do Senhor. Senhor Jesus, continue na presença de Deus, irmão. Escuta, a chave para nós é vencer com a verdade as batalhas da mente, que vêm como rugidos para intimidar e amedrontar você.
A chave é vencer com a verdade da palavra de Deus. Por isso a importância de ler, por isso a importância de saber, a importância de vir às quartas-feiras para falar: Senhor, fala comigo, ministra na minha vida, abra o meu entendimento, Senhor Deus, para compreender. Oh, Rabachúria canta, em nome de Jesus. Nós vamos estar terminando hoje, e o meu desejo é que você termine declarando que você serve a um Deus de promessa, que Ele é fiel, e o que Ele prometeu Ele vai cumprir. E a nossa parte é blindar os nossos ouvidos, a nossa mente e coração contra tudo aquilo que é contrário às verdades do Senhor. Não duvide, não abra mão, não desista. Quem está me escutando, diga amém. Encha o seu coração naquela área que te leva a ficar intimidado. Tem uma passagem na palavra de Deus, olha para cá. Quando Jesus entra, se eu não me engano, em Jerusalém, chamada a entrada triunfal, Jesus manda os discípulos: vai na cidade. Lá na cidade vai ter um jumentinho amarrado. Pega aquele jumentinho e traz para mim. Quem lembra da história? E Jesus já alerta os discípulos, falou: hora que você pegar lá o jumentinho, tá bonitinho, prontinho, mandar dar uma geral nele, foi pro lava-jato, deu uma limpeza, tá prontinho para ser usado. Traz ele para mim. A hora que você pega, quem vai chegar e vai perguntar: opa, pera aí, o que você está fazendo? Aí você responde o que, irmão? Quem lembra? O mestre precisa dele. Por que eu estou te falando isso? Porque na sua vida, se há alguma falta, e se Jesus entender que naquele momento é o momento dele falar: eu vou suprir esta falta, e ele ordenar algo, ordenar que um jumentinho seja liberado para te abençoar, não tem outra saída a não ser liberar o jumentinho. Traduzindo, essa semana eu tive que orar sobre isso. Eu tinha uma situação da igreja e eu estava meio amedrontado. Quem ora pela igreja de vez em quando, irmão? Ora, bora, abençoa a gente para tomar a decisão certa. Eu falei: Senhor, mas essa coisa não podia acontecer, que isso vai prejudicar a igreja. Aí Jesus me lembrou, através de uma palavra, do jumentinho. Falou: se for prejudicar e eu precisar, essa situação vai ser o jumentinho, que eu vou dar uma palavra para o dono dessa situação, aquele que resolve. O Senhor precisa dele. Aí, irmão, só tem uma saída. Então feche os seus olhos, eu vou orar. Se você tem áreas na sua vida que talvez você fala: não tem como, e você recebe a palavra de Deus nesta noite, Ele é fiel para prometer e para cumprir, e blinda a sua mente contra todo rugido maligno, e saia daqui confiando, declarando: se essa situação precisar do jumentinho, que eu nem tenho, Jesus não tinha, e nem os discípulos, Ele ordenou para alguém lá na cidade: vai lá e traz. Fala: o mestre precisa. E a única saída daquele homem foi falar: então leva, porque não tem como contender com o nosso Deus. Senhor, que nesta noite cada vida aqui presente neste lugar possa gravar esta verdade: o Deus que nós servimos é um Deus de promessas, e promessas abundantes, liberadas sobre a nossa vida. Nós escolhemos nesta noite gravar cada uma delas, blindando a nossa mente com estas verdades, contra todo rugido maligno de Satanás, que tenta nos distrair, amedrontar e nos distanciar da tua verdade. Mas nós declaramos: a nossa força vem do Senhor, a nossa esperança está no Senhor, a nossa confiança está no Senhor, a nossa segurança está no Senhor, a nossa proteção está no Senhor, em nome de Jesus. Que essa seja uma verdade gravada em cada coração, que nesta noite luta com alguma situação de rugido maligno, que tem produzido sentimentos que não vêm do teu trono. E eu declaro em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor quer dar a nós, ninguém tem o poder de tirar. E aquilo que nós não temos, que possamos precisar,
como aquela palavra liberada sobre aquele pequeno animal, aquele jumento, será liberada nas nossas vidas, e nós vamos ter acesso àquilo que nós precisamos, para a honra e glória do teu santo nome. Quantos creem comigo? Diga amém. Quantos recebem a palavra de Deus? Aplauda a presença de Deus neste lugar. Aleluia. Pastor Elia. Vamos cantar uma canção, pode ir. Seu nome
verdade tremendo para guardar as nossas mentes, nossos corações no Senhor. Amém? Como nós falamos antes, desde o início do culto até esse momento, o Senhor tem estado declarando o seu grande amor por nós, manifestando o seu cuidado, manifestando a sua vida, a sua compaixão. E nós não poderemos fechar esse momento sem abrir para aqueles que talvez nunca conheceram pessoalmente esse amor de Deus. Você nunca abriu a sua vida para aceitar aquilo que Deus te deu pela sua graça e pelo seu amor, que foi o seu Filho Jesus, que pagou um preço altíssimo para que eu e você pudéssemos ter as nossas vidas não conduzidos pelo inimigo, não abalados pelo rugido do leão, mas com nosso Pai que nos ama, ter acesso, ter um relacionamento, ter a vida que Ele projetou para cada um de nós. Então nesta noite, se tem alguém aqui que nunca entregou sua vida a Jesus e você gostaria de fazer isso nesta noite, não perca esta oportunidade. Levanta a sua mão onde você está. Nós queremos dar essa oportunidade para você. Ou talvez tenha aqui alguém nesta noite que no passado você até já tomou essa decisão que eu acabei de falar, e por algum tempo você andou com o Senhor, mas aí talvez o rugido veio muito forte, os ventos sopraram muito forte e você foi se afastando, foi se isolando do caminho de Deus, você foi se isolando daquele que sempre te amou. E nesta noite saiba, Ele te chama de volta. Ele nunca deixou de te amar. Ele nunca deixou de esperar por você. Ele nunca deixou de olhar para você com compaixão, com misericórdia. E Ele te chama de volta nesta noite. Se tem alguém aqui que gostaria de voltar aos braços daquele que sempre te amou, levanta a sua mão. Esta é a sua noite. Esta é a sua noite. Em nome de Jesus. Se tem alguém aqui que levantou a mão, eu queria te chamar para vir aqui na frente. Às vezes eu não consigo identificar. Tem alguém que levantou a mão? Está aberto aqui. É o seu momento. É o seu momento para responder ao grande amor do Senhor. Amém? Alguém? O Senhor está agindo. O Senhor está falando. E Ele vai continuar falando. Porque Ele não vai desistir. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos então. E vamos agradecer ao Senhor por esta noite. Vamos agradecer pela palavra dEle, pela verdade dEle. Como nós podemos blindar as nossas mentes contra o rugido do leão, por causa do poder de Deus, por causa da verdade de Deus sobre as nossas vidas. Como nós podemos andar nos propósitos e planos do Senhor, porque Ele não desiste de nós. E Ele nos ajuda, Ele nos capacita, Ele nos fortalece. Senhor, nesta noite nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Toda honra e toda glória seja dado ao Senhor nesta noite, Senhor. E recebe, Senhor, do teu povo a gratidão, o reconhecimento, o louvor e a adoração do qual só o Senhor é digno. Aleluia. Então eu declaro sobre cada um nesta noite, em nome de Jesus, a força, o discernimento e a verdade de Deus agindo na sua vida, silenciando o inimigo, e que você possa andar
no caminho do Senhor, no propósito e plano do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor guarda cada um na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. 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 Nós já estamos encerrados. Vai na paz, vai na bênção do Senhor. E fique atento a tudo que vai estar acontecendo na igreja esta semana. Em nome de Jesus. Amém.